O vice-governador e secretário de Saúde do Amazonas, Carlos Almeida Filho, falou hoje sobre a ação movida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual que exige a regularização do abastecimento de medicamentos nas unidades de saúde. Ele falou ainda sobre a reivindicação do Sindicato dos Médicos sobre o pagamento dos salários atrasados. A ação movida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual obriga o Estado do Amazonas a fazer o reabastecimento dos medicamentos na rede pública de saúde. Mas, de acordo com o vice-governador, no dia 27 deste mês, foi convocada uma reunião com todos os ministérios para informar sobre a situação da secretaria. Mas o Ministério Público do Estado não compareceu. Realmente, esse desajuste deve ter ocasionado a falha na comunicação, que deve ter gerado o ruído que propiciou a demanda judicial sem prévia comunicação. Ainda sobre os medicamentos, Carlos Almeida ressaltou que está enfrentando dificuldades para acessar documentos da Suzam e não deu um prazo para cumprir o que está sendo exigido, já que a compra de medicamento exige processo licitatório. A Secretaria tem trabalhado dia após dia no sentido dessa normalização. O problema é que o bloqueio dos sistemas da Cefaz impediu com que houvesse as licitações dentro do período. E existem diversos itens que sequer licitação existe, então nós precisamos deflagrar esses processos licitatórios. O problema é que a necessidade das pessoas não pode esperar o deflagrar de processos licitatórios que às vezes são demorados, e isso tem sido feito constantemente. Já sobre a reclamação do Sindicato dos Médicos, que emitiu uma nota alegando atrasos no pagamento de salário, o secretário informou que, por conta da limitação de recursos, vai priorizar o pagamento de fornecedores que gerenciam recursos humanos. Hoje, ele manteve a decisão e informou que todos os fornecedores vão ser pagos proporcionalmente e que não deve priorizar nenhuma classe. A disponibilidade que nós temos hoje é inferior a essas necessidades. Nós tínhamos, então, duas decisões: ou privilegiar algumas categorias e pagar integral e deixar outras sem receber, eu acho que isso é extremamente injusto, ou pagar a todas as categorias, mas de forma proporcional. Essa é a forma que entendemos como adequada, é a forma que nós estamos trabalhando. E, enquanto isso, trabalhamos dia por dia na busca de soluções para que possamos resolver o problema desses débitos, independentemente do nosso compromisso que não cessa do pagamento das despesas correntes de forma regular. O Amazonas ainda é um dos estados com altos índices de registros de casos de violência contra a mulher. Existe uma rede de apoio a essas vítimas que envolve vários órgãos e as denúncias podem ser feitas em qualquer delegacia. O problema é que muitas mulheres desconhecem ou enfrentam dificuldades para encontrar o primeiro atendimento. Há 4 anos, esta jovem, que preferiu não se identificar, foi agredida pelo marido enquanto estava grávida. Ela conta que, por isso, a criança nasceu com problemas na visão. No dia seguinte à agressão, ela procurou uma delegacia próxima de casa, mas não conseguiu resolver o problema ali e foi encaminhada para a delegacia especializada, onde conseguiu registrar o ocorrido, mas reclama do atendimento inicial que recebeu. Eu me senti constrangida por eles, porque eles não, eu pensava que eles iam me ajudar, não conseguiram, não tiveram eu não tive esse apoio. Este mês, o caso desta mulher também chamou a atenção. Ela procurou o 19º Distrito Integrado de Polícia depois que o namorado a espancou. Os policiais encaminharam a vítima para a delegacia da mulher e não chegaram a fazer a prisão em flagrante. O suspeito está foragido. Não existe uma fórmula fechada para procurar ajuda nesses casos. Todas as delegacias de polícia podem registrar o boletim de ocorrência e, em casos mais graves, a vítima pode ainda ser encaminhada para a delegacia especializada no assunto. A orientação é procurar pela polícia logo nos primeiros sinais de agressão, mesmo as mais simples. Poucas mulheres que já iniciam denunciando as injúrias, que é o início da violência doméstica, aquele relacionamento abusivo, cheio de ciúmes, cheio de não deixar ela ir nos locais. Tudo isso é violência psicológica, moral, que essa mulher está passando. E mesmo assim a mulher ainda insiste e que não está sofrendo violência. Muitas delas que chegam aqui, que já estão na parte da tentativa de feminicídio, quando você começa a conversar, há anos ela está num relacionamento abusivo. A partir do momento em que o caso é repassado para a delegacia da mulher, a vítima tem acesso a uma rede de apoio que inclui uma equipe multiprofissional.
Só o Serviço de Atendimento de Proteção à Mulher recebeu, em média, 200 vítimas por mês em 2018. Nós temos uma casa-abrigo, que é num local que não é divulgado, e essa mulher ela pode ficar na casa enquanto ela está sendo realmente ameaçada de morte. A gente tem casos de mulheres que vão com as crianças e lá tem uma estrutura para receber essa mulher. Nós temos pedagogos que resolvem a situação da matrícula das crianças também, para que a criança não perca ano escolar, tem toda uma preocupação. Em casos mais graves, a vítima pode ser incluída no cadastro do Alerta Mulher. É um aplicativo em que as mulheres podem acionar a polícia apenas apertando este botão. A instalação é feita apenas pela polícia, por isso, a importância de denunciar sempre. A partir do boletim de ocorrência, ela já pode ser encaminhada direto para os serviços ou ela mesma já pode ir direto, tanto no SAPEN, que funciona anexo às duas delegacias da mulher, o Parque 10 e também anexo ao 13º Distrito Policial, como pode procurar direto o CREAM, que funciona no bairro Educandos, na Avenida Presidente Kennedy. Sobre a reclamação do atendimento nas delegacias, como foi mostrado na reportagem, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a Corregedoria Geral do Sistema recebeu a denúncia e vai instaurar uma sindicância para apurar os fatos. A Corregedoria é um instrumento que a população tem para denunciar condutas irregulares dos agentes públicos do sistema de segurança. A denúncia pode ser feita por telefone ou e-mail. A dificuldade do Corpo de Bombeiros em acessar um prédio que pegou fogo na semana passada no Dom Pedro gerou um alerta. Olha só esse absurdo. A maioria dos condomínios aqui em Manaus não possui estrutura adequada para que viaturas da corporação possam entrar no local em caso de incêndio. O incêndio no condomínio Ocean Park, no bairro Dom Pedro, teria começado depois que uma vela caiu em um tapete. E aí o fogo se espalhou pelo apartamento e, para piorar, os bombeiros tiveram dificuldades de entrar para ajudar a controlar as chamas. Por sorte, nada mais sério aconteceu. Esse incêndio fez a gente discutir um assunto importante, a questão da acessibilidade do Corpo de Bombeiros nos condomínios da cidade. Esse aqui, por exemplo, na Ponta Negra, se houvesse um incêndio, quase 3.000 moradores estariam em perigo, mesmo tendo todos os documentos. E não é só um, não é só dois condomínios. Nesse mesmo que nós estamos, você tem as passagens, mas dificilmente um carro de bombeiro ele entra na portaria. Então precisa ser pensado e revisto isso de uma forma geral. Aqui são 5 torres, aproximadamente 700 apartamentos. O Renato é advogado especialista em condomínios e dos 27 empreendimentos, apenas 2 estão regulares, com documentação em dia e com entradas para o carro do Corpo de Bombeiros certinha. Mas até agora o Renato não sabe como alguns condomínios conseguem liberação do Implurb, que é o órgão responsável da prefeitura por fiscalizar e liberar o habite-se. Construtoras hoje elas vendem sonhos, então elas botam os condomínios belos, as pessoas acham que está tudo perfeito e maravilhoso. Agora, quando os problemas começam a acontecer e eles infelizmente acontecem, aí você vai cair na realidade da falta de acessibilidade do Corpo de Bombeiros, da ambulância que não entra, entre outros inúmeros problemas que você só identifica quando você começa a morar naquele condomínio. Então é muito importante hoje que se tenha uma cobrança entre os órgãos de fiscalização, quer seja o Corpo de Bombeiros, quer seja um Implurb, para que, quando concedem esse habite, verifiquem em loco, chequem as informações para que não haja incidentes maiores, nessa cidade. É bom lembrar que a manutenção dos equipamentos de segurança dentro dos condomínios é de responsabilidade do próprio condomínio. Ou seja, toda a parte de combate a incêndio precisa estar em dia. Por aqui está tudo certo, mas a Ana Paula está com processo na justiça contra a construtora. Tão logo a gente recebeu o condomínio, a gente fez um laudo de vistoria técnico com um engenheiro qualificado e foram detectadas várias falhas, não só com relação ao carro de bombeiro, como outras também citadas nesse relatório. Algumas a gente conseguiu resolver, que eram mais simples e movidos pelo desejo de colocar tudo em ordem, de ter o AVCB certinho. Porém, o carro de bombeiro não tem como. A gente não consegue porque é uma infraestrutura que o nosso condomínio, infelizmente, não tem.
E o síndico fica nessa situação delicada de, mesmo a gente fazendo todos os esforços, tendo os laudos técnicos de SPDA, de subestação, os alarmes, pressurização, nós temos todos esses itens, temos a nossa brigada também de incêndio, que os moradores participaram do curso, se mobilizaram para estar presentes e saberem o que fazer, só que essa incerteza sempre paira. Não sabemos se, que Deus o livre o dia que acontecer um sinistro, como que nós teremos esse apoio do carro de bombeiro, porque ele não entra no nosso condomínio. O decreto 24054, sobre sistema de segurança contra incêndio e pânico em edificações e áreas de risco, não obriga que condomínios tenham a entrada para o carro, mas o documento sugere, para facilitar essa ajuda, que pode salvar muitas vidas. Não é obrigatório, é recomendável. Todavia, quando a viatura não pode entrar, a necessidade de que haja um hidrante de recalque na calçada. É um dispositivo que permite ao Corpo de Bombeiros recalcar água caso acabe a água da reserva técnica de incêndio, para que seja realizado o combate. Mas isso é algo a ser discutido. O Corpo de Bombeiros possui uma comissão técnica, né, e inclusive nós estamos necessitando até realizar algumas atualizações nas normas que nós utilizamos, né, justamente trazendo esses assuntos para debate, porque são questões que têm a ver com o nosso dia a dia. Né, nós utilizamos normas que não são do nosso estado, do nosso estado, e precisamos ter as nossas próprias, com as peculiaridades das coisas que acontecem por aqui. Hoje foi liberado o terceiro lote de pagamento do auxílio aluguel para as famílias atingidas pelo incêndio no bairro Educandos no ano passado. De acordo com a Prefeitura, das 45 famílias remanescentes do primeiro e segundo lotes, 33 compareceram e 12 ainda não foram à Agência de Desenvolvimento localizada no Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, onde está sendo feita a liberação da ordem de pagamento. No total, 735 famílias tiveram os cadastros aprovados para receber o benefício. Você acompanha agora o resumo de notícias. Começam nesta quarta-feira e vão até 3 de fevereiro as inscrições pela internet para a primeira edição do programa Universidade para Todos do Governo Federal. Aqui em Manaus, mais de 80 cursos de graduação estão oferecendo em torno de 4.000 bolsas de estudo, parciais e integrais, pelo ProUni. A primeira chamada vai ser dia 6 de fevereiro. A polícia trocou tiros com bandidos depois de uma abordagem a um veículo que circulava hoje de manhã na zona sul de Manaus. A suspeita era que o grupo se preparava para o confronto com uma facção rival. Ninguém ficou ferido, mas pelo menos 5 deles foram presos. E encerra amanhã a campanha Zero a Dívida da Águas de Manaus. Até agora, cerca de 2.900 clientes já conseguiram resolver pendências e negociar débitos. Os interessados podem procurar os PACs ou a loja central da concessionária, na rua Leonardo Malcher, no centro da cidade. Veja daqui a pouco definidas as normas de segurança para as bandas de carnaval aqui em Manaus. Agora, 7h47. Não sai daí não, que o A Crítica na TV volta já.